Olá, seja muito bem-vindo. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo numa das doutrinas mais importantes da fé cristã, a salvação. Vamos juntos desvendar como as Escrituras, do começo ao fim, revelam o plano soberano e perfeito de Deus para resgatar a humanidade. Para começar, vamos direto ao ponto, né? O que a Bíblia realmente quer dizer quando fala em ser salvo. Olha, já vou adiantando. Não é só sobre se sentir bem ou ter uma vida melhor aqui e agora. É algo infinitamente maior. É uma intervenção direta, poderosa de Deus na nossa história. Para a gente poder entender a salvação, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. É fundamental sacar que a salvação não foi um plano B de Deus, tipo algo que ele inventou depois que tudo deu errado. Não. Foi uma promessa estabelecida desde o princípio, logo depois da queda. Sempre foi o plano A. E aqui está. Isso aqui é o que os teólogos chamam de proto-evangelho. É a primeiríssima menção do evangelho em toda a Bíblia. Nesse versículo, Deus está decretando que um redentor viria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, para derrotar o mal de uma vez por todas. E a precisão de Deus aqui é simplesmente impressionante. A palavra hebraica usada é zera, que significa semente ou descendência. Isso mostra que Deus não estava falando de uma forma genérica, sabe? Ele já apontava para uma linhagem específica, divinamente ordenada, que levaria sem desvio nenhum até o Messias. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa promessa começou a tomar forma. No Antigo Testamento, a ideia de salvação era, como uma sombra. Era uma figura que apontava para algo muito maior, muito mais completo, que ainda estava por vir. Naquela época, para o povo de Israel, ser salvo era uma coisa bem real, bem concreta. Significava Deus intervir de forma visível, poderosa, para livrar eles de exércitos inimigos, da fome, da escravidão. Era um resgate físico, uma demonstração clara do poder soberano de Deus agindo na história. A palavra hebraica para isso é Yeshua, e a imagem por trás dessa palavra é muito poderosa. Pensa assim, é ser tirado de um lugar apertado, de angústia, e ser levado para um lugar amplo, aberto, de total liberdade. É a passagem da opressão para a vitória. E esse versículo aqui de Juízes é um exemplo perfeito disso. Cada juiz que Deus levantava para libertar Israel era uma demonstração prática dessa Yeshua. E ao mesmo tempo, era um prenúncio, uma pequena amostra de um Salvador infinitamente maior, que um dia traria uma libertação definitiva. E esse slide, nossa, ele marca uma virada fundamental na história da redenção. O Antigo Testamento era a sombra, com foco no livramento físico e nacional para Israel. O Novo Testamento, por outro lado, é a realidade, trazendo a redenção espiritual, eterna, para todo e qualquer indivíduo que crê. E é assim que aquela promessa feita lá em Gênesis e prefigurada em todo o Antigo Testamento encontra seu cumprimento perfeito e final. E onde? Na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A sombra finalmente dá lugar à realidade. O fascinante é que o próprio nome Jesus, que vem do hebraico Yeshua, significa o Senhor salva. A missão dele está literalmente contida no nome dele. E o termo grego correspondente, soter, só reforça essa identidade. Ele é o Salvador, aquele que resgata. E aqui, a Bíblia é absolutamente clara. O anjo diz a José que Jesus vai salvar o seu povo não de um império terreno como Roma, mas do verdadeiro inimigo, os seus próprios pecados. É nesse ponto que a salvação atinge sua dimensão mais profunda. Ela é espiritual e eterna. E aqui a gente precisa ser muito claro, porque este ponto combate diretamente aquela ideia de que a gente pode se salvar por boas obras. A palavra de Deus ensina, sem deixar nenhuma dúvida, que a salvação não pode ser merecida ou conquistada. É um presente, é uma dádiva de Deus. E qual é o mecanismo divino para entregar esse presente? É a graça. Em grego, charis. Mas o que é a graça? É simples. É o favor de Deus estendido a quem merece exatamente o contrário, o juízo. É a iniciativa soberana, amorosa, de um Deus que decide salvar pecadores. Esse versículo aqui é um dos pilares da fé cristã. Ele estabelece tudo. A graça é a fonte da salvação. A fé é o meio pelo qual a gente a recebe. E para não sobrar dúvida nenhuma, o texto reforça. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Acabou qualquer chance de mérito humano. A salvação, então, é uma obra completa. Ela tem um aspecto no passado, na regeneração, nós fomos salvos da penalidade do pecado. Tem um aspecto no presente, na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado no dia a dia. E tem um aspecto no futuro, na glorificação, nós seremos salvos da própria presença do pecado para sempre. Ok, então a gente já viu o que é a salvação e como ela funciona pela graça. Agora, a gente precisa entender por que ela é tão desesperadamente necessária para cada ser humano que já pisou nesta terra. O problema fundamental tem um nome: pecado. E não se trata só de cometer alguns erros. É uma condição de rebelião que nos separa de Deus, que é a fonte de toda a vida. Como a Bíblia diz de forma categórica, todos pecaram, e por isso todos, sem exceção, precisam de salvação. E a solução divina para isso é teologicamente muito precisa. É a propiciação, do grego hilasmos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não só perdoa os nossos pecados, mas ele satisfaz plenamente a santa justiça de Deus, aplacando a sua ira justa contra o pecado.
E aqui está um ponto crucial que combate aquela ideia de que, no fim, todo mundo vai ser salvo de qualquer jeito. A salvação é 100% obra de Deus na sua provisão, mas ela não é aplicada automaticamente a todos. Deus, na sua soberania, requer uma resposta da nossa parte. Essa resposta que Deus exige é o arrependimento, ou metanoia em grego. E, gente, isso é muito mais do que só sentir remorso ou um peso na consciência. É uma mudança total de mente, de coração e de direção. É um abandono deliberado do pecado para se voltar e seguir a Deus. O chamado da Bíblia é claro, é direto, arrependimento e fé. Mas atenção, a gente não faz isso para merecer a salvação, de jeito nenhum. A gente faz isso como a condição ordenada por Deus para poder receber o presente da graça que Ele soberanamente nos oferece. Para concluir, a gente viu que a salvação é de fato o plano perfeito de Deus, executado de forma soberana do início ao fim. A questão que fica para cada um de nós não é só teórica, mas é urgentemente prática. Se essa verdade é tão completa assim, passado, presente e futuro, como ela nos chama a viver hoje? Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte a palavra de Deus. Lições da fonte EBD.